Luiz Humberto dos Santos, qual a lembrança mais antiga que você tem da Justiça Eleitoral, antes de você começar a trabalhar? Me lembro quando o tribunal ainda era lá no Nosso São Francisco, eu ainda piazão lá, indo na quarta zona fazer título de eleitor, com minha irmã, com a mãe, daí para minha irmã e com a minha mãe junto ali. Isso há muito tempo atrás. Você chegou a trabalhar como mesário? Não, nunca tive essa oportunidade de trabalhar, nem antes de entrar na Justiça Eleitoral e muito menos depois, né? E quando foi que você fez o concurso e entrou aqui na Justiça Eleitoral? Eu fiz o concurso em 83. Me lembro lá de setembro, outubro de 83. E assumi no dia 2 de janeiro de 84. De 84. Então você tomou posse junto com o Uzi? Começou a trabalhar junto? Sim, eu, Uzi, Ivete Marangoni, Santina Pisato. Você foi lotado inicialmente onde? Na portaria. Na portaria. Qual era a tua rotina nessa época? De início, a gente tinha que fazer muito, era muito negócio de rádio, né? Naquele tempo a gente saía distribuir todo o expediente, dividia, né? Normalmente era eu e o Ozzy, o Emerson também participava. Tinha que ir nas rádios, em todas as rádios, em todas as televisões, entregar nos órgãos públicos, entregar em mão. Então vocês já saíam com carro, né? Já com carro, eram uns carrinhos meia boca ainda, mas a gente já saía com carro, não era a pé, não. Qual era a experiência que você tinha antes daqui da Justiça Eleitoral? Já tinha trabalhado como motorista? Qual era o tipo de experiência que você trouxe? Como motorista, assim, digamos, né, registrado, digamos assim, nunca. Eu tinha trabalhado na área de construção civil, mas no setor de administração, em parte de administração, assim, departamento pessoal também, eu lidei bastante com obra. Na época que eu fiz o concurso aqui, eu nem na construção civil já não estava mais, eu estava trabalhando meio por conta com negócio de cortina, confeccionava cortina, lavava cortina, reformava, eu e um tio. Era um microempresário da área? Era um microempresário, só que a empresa, na verdade, não era minha, era do meu tio, né? Eu trabalhava com ele, mas atuava também junto ali. Qual foi a tua motivação, assim, para fazer um concurso, vir trabalhar na Justiça Eleitoral? Qual era a ideia que você tinha da Justiça Eleitoral antes de trabalhar aqui? Não tinha, Marley, não tinha essa ideia. Havia no momento ali até uma necessidade para se melhorar de vida, né? A expectativa era essa, melhorar de vida. Não se pensava nem tanto em ser funcionário público, mas mais numa garantia de um emprego estável, uma coisa assim, e para melhorar um pouco mais de situação financeira, que na época não estava muito legal. Então a expectativa era realmente ter um trabalho. Fosse, digamos, claro que eu agradeço ao tribunal, mas se não tivesse sido, porque quando eu fiz a inscrição, a gente sabia que era para o Tribunal Eleitoral, mas não se tinha assim, não era tão conhecido ainda o Tribunal Eleitoral, entende? Tinha seus cartórios eleitorais, mas como tribunal mesmo, acho que não era só eu, acho que muita gente não tinha essa conexão assim com o tribunal, né? Esse conhecimento de tribunal eleitoral. E era aquele tipo de concurso que você poderia ter sido aproveitado por outro órgão, exatamente. É que eu passei bem, na verdade passei em primeiro lugar, né? Para motorista oficial, mas eu passei em primeiro lugar. Então, como, se não me engano, eram duas vagas. O Ozzy ficou em segundo lugar e eu passei em primeiro. E aí a gente ficou aqui, mas houve candidatos que foram votados em outros órgãos, né? Do mesmo concurso. Né? Então você deu um tiro, porque precisava de Sim, mas não sabia onde a bala ia acertar. Não sabia onde que a bala ia cair, né? Acertar, exatamente. E aí você começou a trabalhar, foi lotado na portaria, você me falou que boa parte da tua
rotina era levar documentos, Sim. ofícios a órgãos de imprensa, a partidos. Sim. E a partir de que momento você passou a atender um diretor, atender um presidente? Teve uma transição para isso? Ou já tinha Teve uma transição na época. Tinha no tribunal um motorista específico do diretor, do presidente e do vice-presidente. Então, o Guilherme Colezel era o motorista do diretor e também atendia o presidente. O Domingues era do vice-presidente, era uma coisa assim, que tinha os três. Eles que atendiam ali. Naquela época não se viajava, quase era muito, muito raro, era uma vez por ano, e olha lá quando tinha uma viagem para sair. Aí o Guilherme que saía com o doutor Ivan, o Domingues saía com o desembargador que fosse lá, o presidente, e a gente ficava ali. Só que daí, de repente, o Domingues, ele era requisitado da Polícia Militar, e ele moravam, os dois, o Domingues e o Guilherme, moravam nas dependências do tribunal, lá em cima, no Alto São Francisco. Foi lá onde você começou a trabalhar? Foi lá que eu comecei a trabalhar, todo o pessoal que fez o concurso. E o Domingues, se não me engano, foi chamado para a polícia de novo. Houve algum problema lá que o Guilherme aposentou-se, veio a época da aposentadoria dele. Eu acho que foi na época mais ou menos que a gente teve que sair lá do Alto São Francisco também. E daí o Guilherme aposentou e o Domingos voltou para a polícia. Não sei se para a polícia também, para outro órgão, não me lembro mais. E daí fiquei eu, o Zi e o Emerson. E na época eu comecei a atender o doutor Ivan, daí, a viajar com ele. O doutor Alceu Natal também, atendia ele também. Alceu Natal era o secretário judiciário. Judiciário, se não me falha a memória. Era judiciário, sim. E às vezes o desembargador também atendia, saía viajar. O Zica começou a atender mais desembargador, mais o presidente, daí o Zica ficou mais para presidente. E eu fiquei com o doutor Ivan, viajando mais com o doutor Ivan, com o doutor Alceu. E ali começou, daí, né? Daí eu já, nessa época também eu já estava mais dentro do tribunal, né? Porque daí logo em seguida que eu entrei, acho que uns 6 meses depois, eu já comecei a trabalhar na encadernação daí. Então eu fazia o expediente, né, externo, e quando eu voltava, eu descia para a encadernação ajudar o Hamilton, que era o encadernador na época. Ele também era um funcionário requisitado da polícia. Naquele tempo a encadernação era bem ativa, a encadernação, a mecanografia. O Emerson atendia a mecanografia, eu daí ajudava na encadernação, e o Ozi daí atendia o desembargador presidente e ajudava na judiciária aí também. Naquele tempo, hoje, o presidente, o desembargador Justimar, naquele tempo o Justimar era funcionário da judiciária, bem recente também ainda. Então, foi por aí que começou. Daí, logo em seguida, veio o recadastramento em 86. Daí o doutor Ivan já me designou para me atender a primeira zona. Naquela época, o chefe da primeira zona era o falecido Irajá. Eu atendia toda a primeira zona sozinho. Daí, nessa época também, em 86, o tribunal já começou a renovar a frota de veículos. Daí já começou a melhorar os veículos. Em que consistia a frota do tribunal quando você começou a trabalhar aqui e como ela começou a ser melhorada? Em 84, quando eu entrei, a frota era um FUC 73, uma Kombi 62 e 3 Opala. O do presidente, do vice-presidente e do diretor. Daí, em 86, começou a renovar, porque daí, nesse período, aí, em 84... A Kombi era picape ou era Não, tinha uma Kombi picape e tinha essa Kombi fechada. Essa Kombi fechada era pitoresca, essa Kombi, que se tivesse que sair com bastante funcionário, quando a gente saía da Augusta Stealth para subir a Ébano, Emilino de Leão, o pessoal tinha que descer da Kombi porque ela não tinha motor para chegar no tribunal. Era lá em cima. Daí o pessoal descia, alguns desciam ali, alguns iam junto, mas tinha que aliviar o peso, porque ela não tinha motor para chegar lá no tribunal, lá em cima.
Daí em 86, que foi no recadastramento, daí o tribunal já comprou 2 FUC novo também, e uma Kombi nova, uma Kombi fechada. Daí um FUC ficou com o Emerson, outro FUC ficou com o Zia e a Kombi ficou comigo. E aí a gente fez todo o recadastramento com esses carros aí, e ficou muito tempo esses carros no tribunal, muito, até... Não, faz tempo, não. Aqui nesse prédio aqui eles não vieram, eles chegaram, a gente chegou a trabalhar bastante tempo com eles no Alameda Cabral e na Dr. Pedrosa. Daí, agora o ano que daí depois já renovou novamente, daí já não me lembro mais, daí já foi para os anos 90 e alguma coisa lá. Mas quando você se aposentou, deu para perceber uma melhoria considerável. Sem dúvida, né? Penso que até o ônibus tinha já, tem aí, né, itinerante, caminhões, daí já tinha 2 caminhões. Nossa, a frota do tribunal mais do que triplicou, né? E carros modernos, daí, né? Carros atualizados, daí, porque quando a gente entrou era bem complicada a coisa. Então, em todo esse teu período aqui na Justiça Eleitoral, você ficou sempre na seção de transportes ou chegou a trabalhar em alguns outros setores? Na verdade, na seção de transporte, diretamente, eu nunca atuei. Eu era o chefe, eu passei, quando o Francisco Marcondes, que era o chefe da portaria na época, eu entrei. Quando ele aposentou, eu assumi no lugar dele. Né? Então, eu fiquei sempre como chefe da portaria. Na época, a portaria, né? Depois, daí, mais tarde, daí veio a mudar o nome, veio para a seção de administração de edifício. Depois, daí, mais na sequência, quando começaram a construção dos fóruns, já passou para seção de manutenção dos cartórios do interior. Mas lá no começo, lá eu atendia, eu era o chefe do transporte. Chefe do transporte, chefe da manutenção. O Everton, quando entrou, ele chegou a ser meu funcionário, muito tempo foi meu funcionário. Não me lembro quando que começou a mudar, que deixou de ser portaria, daí, então, que criou-se uma seção. Na época, a portaria era a entrada do tribunal ali, né? Era atendido todo mundo ali. Lá no Alto São Francisco tinha 2 portarias, né? Tinha aqui da frente da praça ali e a lá dos cartórios lá, né? Tal qual ali na Cabral também tinha 2, tinha uma na Cruz Machado e uma na Cabral também, né? Você falou que atuou muito na primeira zona no período do recadastramento. Sim. Foi o único período ou chegou a... Não, foi o único período que eu atuei de alguma maneira em cartório eleitoral. Claro que não diretamente dentro do cartório eleitoral. Eu fazia a coleta dos formulários e a distribuição de formulários. Tinha vários postos de recadastramento? Todos os colégios, né? Todos os colégios tinham recadastramento. Então eu distribuía, já no que chegava no tribunal, naquela época o expediente começava a trabalhar de manhã, né? A gente chegava, tinha os turnos, e o pessoal ficava no turno da noite, o pessoal ficava na Celepar, se não me engano, parece que era Celepar lá que eles ficavam, lá no centro cívico. Então a gente levava esse pessoal para lá, saía distribuir os formulários, voltava, de tarde saía de novo, recolher os formulários para ir chegar no tribunal, tipo 6 horas, 6 e pouco. Eles faziam ali dentro do tribunal, já faziam uma triagem ali, né? Dali a gente pegava e levava o pessoal e os formulários daquele dia levava já para ser processado na Celepar. Né? Então foi uma rotina bem longa aquilo, ficou tempo a gente trabalhando, não me lembro exatamente quanto tempo foi o recadastramento, mas foi alguns meses lá, foi um bom tempo. Foram cerca de 3 meses. Foi acho que uns 3, 4 meses. Tinha eleição também. Teve eleição daí, no mesmo ano. Daí, no mesmo ano. Trabalho, um ano bem pesado. E foi, inclusive, também, se não me falha a memória, o ano em que o tribunal... Não, foi em 88 que o tribunal mudou para Cabral. Que daí foi transferido todo aquele material. Nossa Senhora, era muito papel que a gente trazia, lotou, não sei, você não chegou a conhecer, não chegou a trabalhar no prédio da Cabral, né? Sim, trabalhei lá embaixo. No prédio do Alto São Francisco. Você trabalhou lá em cima também? Ali na Cabral, ali, não sei se você lembra ali, que chegou um ponto que não dava para entrar nem a pé mais dentro da garagem, de tanto formulário que tinha. Todo o recadastramento foi... E era uma garagem estreita, né? A entrada era muito estreita, muito ruim o acesso àquela garagem. Né? Aí dali o tribunal conseguiu um barracão, não sei se você lembra, lá em Pinhais, foi transferido para lá. Depois apareceram as famosas mesas de metal lá, lembra das cadeiras, e as mesas que também estavam
de Pinhais, veio aqui né, que era ali na Vila das Oficinas ali, que a gente... Ali na região do Campina do Capão da Imbuia. Capão da Imbuia, era um barracão que tinha ali, não me lembro de que órgão, lá, que era da prefeitura. Lá do Pinheirinho. Depois foi lá para o Pinheirinho, para Nossa Senhora, para Rua Bom Jesus de Iguape, lá. O Sagrado Coração. Sagrado Coração de Jesus. E em período de eleição, qual era o teu trabalho? Você se envolvia com alguma zona em particular? Ou tinha uma função específica? Eu não me envolvia, mas porque eu atendia, toda a segurança do tribunal naquela época era com nós, ali da portaria, entende? Então era eu, o Emerson, o Zi, os policiais naquela época. Mas vocês faziam assim, vistorias, rondas? Não fazia, a gente ficava... né? A partir do momento que encerrava a eleição, no dia da eleição já se ficava dentro do prédio, né? Daí à tarde, normalmente saía-se, cada um pegava um ônibus lá, ia para as empresas de ônibus, pegava um ônibus, ia recolher as urnas, entregar que nem eu que atendia. Eu sempre gostei de trabalhar mais na primeira zona, porque eu morava na primeira zona, ali na Campina Siqueira, no Sunguê. Então eu dominava bem a primeira zona. Conhecia a região, né? Conhecia muito bem a região, então era fácil para mim fazer aquilo. Então eu recolhia as urnas, entregava no colégio lá do Três Maria, e voltava para o tribunal e ali daí começava uma sabatina de ficar às vezes semanas ali dentro, ali enclausurado ali. Houve situações de se terminar uma contagem de votos e ter que se recontar tudo de novo. O pessoal já estava desmaiando tudo, o doutor Ivan mandou chamar e foi bem complicado. Uma contagem que teve lá no Atuba, término da eleição que foi feito lá no Atuba. E o pessoal passou a noite, não uma noite, né? Várias noites que a gente passava. Ninguém estava aguentando mais. E daí quando terminou, estava amanhecendo o dia quando terminou, todo mundo deu graça. Eu saí com uma Kombi cheia de funcionários para levar para casa e me mandei também. Quando eu cheguei em casa, dei graças. Chegar em casa, tomar um banho. Quando terminei de tomar banho, estava deitando na cama, batendo na porta, me chamavam, tem que voltar a recontar toda a eleição de novo. Ali foi punk. Você lembra o ano? Foi isso? Se eu não me engano, foi em 92 mesmo. Foi uma eleição muito cansativa aqui, muito cansativa. E a gente tinha vários episódios aí também durante a apuração, né? Não só nos locais da apuração, mesmo no tribunal. Né? Quando... Como é que era? A Concom, lembra-se da Concom, que era no hall de entrada do prédio da Cabral? Onde eles faziam as conferências. As conferências, daí que começou, ali que começou a surgir aqueles mapas na tela. Foi em 90, 92 por aí que começou isso. Nós teve vários problemas ali assim de ordem de segurança dentro do prédio ali. E daí ficava o pessoal lá em cima no gabinete com o doutor Ivan, o presidente. A judiciária ficava totalmente ativa ali também, né? Mas o prédio ficava meio vulnerável, entende? Não se tinha, assim, um esquema de segurança. A única coisa que a gente contava muito era com a Polícia Federal. Então, qualquer coisinha que apertasse a situação, ele ligava para o doutor Ivan e o doutor Ivan imediatamente chamava a Polícia Federal. Já tinha o pessoal da Polícia Federal lá em cima no gabinete, eles acionavam. Daí, nossa, teve situações ali de eles irem ali demolirem ônibus. Lembra-se uma coisa lá que os caras vieram, não me lembro que partido lá que veio. Filho do Dino Almeida, o Dininho, veio ali, pulou em cima dos balcões lá, começou a fazer uma arruaça lá, e eu não me lembro da sala do Xará ali, ficavam uns computadores, não me lembro o que era aqueles computadores que ficavam lá, mas era uma coisa assim que ninguém podia mexer naquilo. E esse cara resolveu querer se engraçar com aquilo lá, né? E o falecido Ramos, o policial, eu gritei socorro para ele, porque como é que ia me meter lá, aguentar a bronca sozinho lá. E quando o Ramos foi, esse cara daí alvoroçou-se com ele ali, daí tiveram que chamar a Polícia Federal ali, né, para acalmar os ânimos ali, mas assim, não estragaram uma coisa ali. Quando a polícia chegou, eu nunca me esqueço, num ônibus que estava, eles atravessaram o ônibus pediram o trânsito da Cabral. A esquina ali com a Cruz Machado. Na esquina com a Cruz Machado. Eles impediram o trânsito, atravessaram o ônibus na Cabral ali. Quando os caras da Polícia Federal chegou ali, quebraram o para-brisa, pularam para dentro do ônibus, né, porque não queriam abrir lá. Foi uma confusão meio generalizada daí ali. Né? Então teve vários episódios ali que
Então não lembro de todos, assim, mas tinha sempre na época de apuração era complicado. Eu me lembro que dessa eleição, ainda no finalzinho lá, saiu o resultado, foi proclamado lá, os eleitos, tudo lá. Né? Eu não sei se o Everton lembra, um cidadão que subiu no 6º andar para falar com o desembargador Otto. Mas era um senhor gordo, assim. Eleição de 94. E esse cara estava com uma garrafa de álcool, rapaz. E ameaçou se queimar lá. Daí me chamaram lá, eu ia fazer o que sozinho, né? Daí chamei o Emerson junto, subimos lá com o Emerson. Aí eu falei para ele, você fica meio de tocar no cara ali que eu vou tentar passar para o outro lado e pegar um extintor de incêndio. Digo, se ele se mexer, não tinha outra saída. Pô, lá no 6º andar, como é que ia me virar lá? Digo, se eu conseguir chegar no extintor de incêndio, pode chegar no cara, que daí eu garanto também. Digo, ou com o bujão do extintor ou com o pó do extintor lá, não acalmou. Mas acabou daí, o pessoal saindo ali, o doutor Ivan saindo. Ele porque queria questionar com o desembargador lá, com o desembargador Otto, sobre o resultado da eleição. Não se conformava. Acabamos aí tirando ele de lado, aí descemos com ele para fora, tiramos para fora. Havia, né? Sempre havia protestos, sempre havia manifestações ali na frente ali. E sempre fechava a rua, porque fechava, era complicado, porque era muito estreito o lugar ali, né? As ruas ali, né? Então qualquer movimento que tivesse ali bloqueava tudo, né? Se aqui já era complicado, né? No começo, que antes de ter o fórum eleitoral aqui, que era ali no outro prédio, ali já era complicado pra caramba. Não sei se o Everton também lembra no dia que o Taniguchi ganhou a eleição, que me deram uma pancada, me derrubaram ali, senão o Ramos me acudiu lá. Lembra-se que o cara me deu uma bordóia, quase me matou ali, né? E bem no fim era um cara da polícia militar também, que estava fazendo a segurança do Taniguchi. Não, ele achou que eu queria impedir, eu não queria impedir, eu queria proteger o Taniguchi para sair, para ele entrar no carro e sair para fora, né? Com segurança, né? E quando o cara tentou querer quebrar a porta de vidro ali, que era aqui embaixo, aqui era na antiga central, exatamente, na antiga central de atendimento. Ele tentou empurrar, mas era uma avalanche de gente que estava ali. Eu fui abrir a porta e me falar com ele, quando eu abri, o cara me largou, mas me acertou ali uma, né? E quando o Ramos viu que eu caí, daí o Ramos foi, né, que machucou o cara ali, né? Aí pronto, né? Daí fechou, já veio o comandante da polícia militar ali, né? Até o doutor Ivan teve que interferir aí a favor do Ramos, né, aquela vez ali, porque o Ramos agiu em defesa do tribunal ali, na verdade, não só em minha defesa, mas em defesa do tribunal, né? E, Roberto, quando começou o projeto de fóruns eleitorais no interior, de construção de fóruns eleitorais no interior, você que já cuidava da administração do edifício, passou a cuidar da administração dos fóruns eleitorais. Como foi para você esse projeto novo de construir sedes próprias no interior do estado? Você que teve uma participação muito ativa. Foi uma expectativa muito grande, Marne. Foi porque na época a gente já estava aqui nesse prédio aqui, e era eu e o Laertes, o Laertes era meu substituto na época. E a gente sempre tinha problema com segurança, afinal, de toda a ordem, né? A dificuldade que a gente tinha com manutenção, com limpeza, com zeladoria, com tudo. E mais ainda no interior, porque naquela época o interior eles dependiam 100% de tudo, das prefeituras. E às vezes a prefeitura sacaneava o pessoal ali, não talvez sacanear no sentido pejorativo da coisa assim, mas também tinham as dificuldades deles, né? E o pessoal padecia muito. E o atendimento aqui de Curitiba era muito complicado, era difícil o atendimento aqui de Curitiba para o interior. Então, já antes de começar a construção dos fóruns mesmo, a gente já ia para o interior atender alguns cartórios, ver o que estava acontecendo. Houve situação que nem Laranjeira do Sul, uma coisa que pegou fogo lá, uma situação que teve lá, e vários outros cartórios que a gente ia atender, Guarapuava, a gente ia atender bastante, Ponta Grossa. Então, quando começou a discussão da construção dos fóruns, a gente deslumbrava aquilo como uma solução para muitos problemas, né? Aquilo ia solucionar muita coisa, ia ajudar muita coisa, e ajudou. Na verdade, não dá para dizer que não ajudou, claro que ajudou.
Mas no começo também era difícil porque o deslocamento era complicado, não se tinha carro, não se tinha disposição de funcionários para fazer isso, para ir. Pra você ter uma ideia, quando inaugurou Foz do Iguaçu e Cascavel, Londrina e Maringá foram os primeiros, Cascavel e Foz do Iguaçu foram o segundo. Londrina e Maringá, quem foi atender o serviço de final de obra ali, aquela semana que a gente ia lá para ficar lá atendendo lá, foi a Ana Flora e a Lúcia. Né? Daí ali que começou daí efetivamente o trabalho da seção de administração de edifício ainda, começar a assumir essa parte daí já do final de obra, da inauguração, e daí já em consequência a manutenção já dos prédios aí, né? Eu lembro na noite anterior à inauguração do Fórum Eleitoral de Cascavel, choveu muito lá em Cascavel. Arrancou, lembra que arrancou parte do forro. Foi lá fora daquela. Fora, o toldo. Todo, né? Tudo molhado, Tudo. eu lembro bem. Era o dia da inauguração. Não, dia da inauguração. E o Humberto lá com a equipe dele, com o rodo. De bermuda e descalço na chuva para poder atender. E quantas outras situações, né, que houve daí, depois na sequência já, né? Situação de a gente ter que ajudar a montar as prateleiras de urna lá em Francisco Beltrão, quando inaugurou, não iam terminar, se a gente não tivesse ajudado, não iam terminar aquilo, né? Virava-se às noites lá trabalhando, montando aquelas prateleiras de urna lá, né? De metal lá. Então era puxado o serviço, né? O pessoal que ia disposto. Houve situação de a gente ir em 3, 4 para inaugurar 3, 4 fóruns. Foi quando inaugurou Jacarezinho, Apucarana e Cianorte. 3 fóruns que foi. Essas 3 foram em Carreirinha. Foram no mesmo... E em Jacarezinho em particular teve uma chuva muito... Teve mesmo, teve ali. Eu me lembro que em Jacarezinho ficou o Julian atendendo. E em Apucarana ficou a Eva, e Cianorte acho que ficou a Doli, se não me engano. Parece que foi isso. E eu ficava correndo, atendendo, vendo os 3 daí durante a semana. Ia num, voltava, ficava percorrendo os 3, atendendo o desenvolvimento do serviço ali. Porque para tudo era novo para a gente, né? Não se tinha assim, não se teve um treinamento para aquilo, entende? A gente foi com a experiência de casa de fazer limpeza, de atender, arrumar, ajeitar. Ajeitar uma tomada. Tinha que, daí a parte assim, de parte elétrica, hidráulica, essas coisas, assim, que sempre dava algum probleminha lá, tinha que se corrigir aquilo. No dia lá vocês chegavam lá, né? Tá feito cafezinho lá, aquela coisa toda, lá já tá já na hora da inauguração ali, né? Da cerimônia ali, né? E assim mesmo, durante a cerimônia caía disjuntor, apagava-se as luzes, apagava-se tudo, som, tudo, né? Tinha que se correr lá, atender, mas eram situações que a gente conseguia controlar, acertar, né? Nunca assim teve assim, que eu me lembro, assim, nunca teve um episódio assim que prejudicasse, digamos, a inauguração do fórum. Acho que nunca aconteceu isso. Humberto, agora uma questão assim mais leve. Não sei se você se tocou disso em algum momento, se isso te incomodou em algum momento, mas como é que você sente de muita gente no tribunal, principalmente o pessoal que trabalhou mais próximo contigo, gostar de vez ou outra, usar 2 frases que você costumava usar em diversas situações, o famoso sabe Deus. Sabe Deus, é verdade. E o Ramil. Isso daí era, sei lá, eu encarava isso daí até com uma forma carinhosa, entende? Até com uma forma carinhosa, principalmente mais, quem muito me provocava com isso era o Dr. Ivan, né? O Dr. Ivan não me cumprimentava, ele me olhava, ele via, descia do carro e falava, sabe Deus, né, Humberto? Então era uma coisa assim, ficou marcado. Sempre que alguém pergunta, quando é que isso vai? Por exemplo, agora, quando é que vão derrubar o veto? Sabe Deus. E isso permanece até hoje, é um caguete que eu tenho que permanece até hoje. Em toda a vida da gente, assim, não só dentro do tribunal isso acontecia. Né? Mas... E para finalizar, Humberto, que conselho você daria para um jovem que tomou posse essa semana aqui no TRE? Nossa, rapaz. Aqui no TRE é o cara que conseguia, a pessoa que conseguia
fazer um concurso e entrar aqui, ele tem que se ajoelhar, agradecer a Deus e vestir a camisa. Eu acho que principalmente nesse ponto, né? Eu acho que não adianta assim, querer ter status, entende? Eu acho que, pelo menos eu sempre pensei assim e agi assim. Eu nunca trabalhei por status, entende? Eu trabalhei porque eu gostava do que eu fazia. Todo o tempo que eu trabalhei aqui, eu fiz as coisas com o maior carinho, com o maior amor naquilo, né? E eu acho que isso me valeu. Isso eu tento passar para quem quer que seja, entende? Trabalho, mas trabalho com amor, vai, porque o cara vem, vou ganhar bem, eu sou funcionário público, eu estou estabilizado, não é bem assim. Eu acho que se você entra num órgão que nem aqui no tribunal, eu devo a minha vida financeira, toda a minha vida particular, fora do tribunal, eu devo a essa casa aqui, né? Isso eu agradeço ao tribunal em si, a instituição, as pessoas com quem eu trabalhei aqui, principalmente lá com diretoria, lá com o doutor Ivan, lá, né, que sempre foi uma pessoa que norteou a gente, né, não deixava a gente padecer em nada. Tinha essas dificuldades, mas contava-se com o apoio dele e nunca foi negado isso também, entende? Então é uma coisa que quem conseguir entrar aqui, se abrace porque vale a pena mesmo. Não vai se arrepender. Daqui 30 anos, que nem eu estou aí hoje, com 30 e poucos anos de casa, né? Já indo para 4 anos aposentado, 3 anos e meio já. Mas valeu a pena. Eu acho que não me errei. Não me arrependo de ter entrado. Né? E tudo que eu passei, né? Tudo que eu passei valeu como experiência de vida, como experiência profissional, valeu mesmo. Obrigado. Obrigado, ficou eu da lembrança também de terem me convidado para depor alguma coisa. Você faz parte dessa história. Com certeza, e espero que continue fazendo parte, entende? De alguma maneira, continuar fazendo parte, entende? Porque, sabe Deus até quando? Mas Tribunal Eleitoral, essa é a minha sigla.